Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de Química. Hoje nós vamos falar de interações intermoleculares. Nas últimas aulas, nós abordamos os assuntos ligações químicas, né? Que também é um tipo de interação, só que são interações, quando a gente fala de ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica, nós estamos falando em interação entre átomos, tá? Ou seja, são interações interatômicas que ocorrem entre átomos. Hoje nós veremos, né, nós vamos falar das interações intermoleculares, que são aquelas que vão ocorrer entre moléculas, ok? Então, vejam bem a diferença. Ligação iônica, covalente, metálica são interações interatômicas, ocorrem entre átomos. E hoje nós vamos falar de interações intermoleculares, que são aquelas que vão ocorrer entre as moléculas, tá? Então, por exemplo, entre as moléculas de água existem interações, tá? Então, são interações que ocorrem entre as moléculas de H2O, tá? Então, são interações intermoleculares. Então, vamos lá? Vamos começar. Então, como eu falei para vocês, né? Nós temos as ligações interatômicas, que a gente pode chamar também de interações interatômicas, que são as covalentes, iônicas e metálicas. Elas têm uma maior intensidade, né? Elas são mais fortes do que as interações que nós vamos ver hoje, que são as intermoleculares. Nós vamos ver, aí eu botei só 3, mas na verdade nós vamos ver hoje 4 interações, que são aquelas que mais caem, tá? Nas provas do Enem e o UERJ, são as que caem em provas. Então, nós vamos ver dipolo induzido, dipolo permanente, ligação hidrogênio e também interação íon-dipolo, que não está aparecendo aí, mas também é uma interação intermolecular que é bastante frequente em provas, principalmente no Enem. No final da aula, nós vamos fazer alguns exercícios do Enem e UERJ e vocês vão ver que são interações, né, que caem bastante e esse assunto é bastante cobrado nas provas de vestibulares, ok? Então, vamos lá, galera. Então, o que são as interações intermoleculares? São as interações que vão ocorrer entre as moléculas. E essas interações é que vão definir as propriedades físicas da substância. Então, como, por exemplo, ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade e assim por diante. São esses tipos de interações que vão ocorrer entre as moléculas que vão definir, né, se uma substância vai ter um alto ponto de ebulição ou vai ter um baixo ponto de ebulição, se ela vai ser solúvel em água, por exemplo, ou não vai ser, né? Nós vimos um pouquinho sobre isso de solubilidade na aula de polaridade, né? Na aula de semana passada, e hoje nós vamos ver esse assunto melhor, ok? Então, olha só, as ligações interatômicas, que foram as interações que nós estudamos anteriormente, né, as ligações iônicas, covalentes, metálicas, elas determinam as propriedades químicas da substância, tá? E as intermoleculares, que nós vamos ver, vão determinar as propriedades físicas, que são as propriedades que eu falei anteriormente, ponto de fusão, ponto de ebulição, tá? Solubilidade e assim por diante. E as interações intermoleculares são mais fracas do que as interações interatômicas, ok? Não esqueçam isso. Então, a partir dessas forças intermoleculares, nós podemos determinar o ponto de ebulição de uma substância. Como assim? Gente, as forças intermoleculares são aquelas, né, que ocorrem entre as moléculas. Então, por exemplo, vamos relembrar lá da nossa primeira aula, tá? Quando nós falamos de estados físicos da matéria. Nós vimos que a matéria ela pode estar presente na natureza em 3 estados físicos, né? Sólido, líquido e gasoso. Qual é a diferença desses 3 estados físicos? Por que a substância ela pode se apresentar dessas 3 formas?
devido, né, à interação entre suas moléculas, devido às forças intermoleculares. Lembra que eu falei para vocês, lá naquela primeira aula, eu desenhei no quadro, que no estado sólido, as moléculas, elas estão mais juntinhas, né? Elas estão mais juntinhas e mais organizadas. Por que isso acontece? Porque a interação, né, as forças intermoleculares ali, elas são mais fortes. Então, as moléculas, elas estão ali juntinhas, unidas, né, e organizadas, porque elas estão sendo... Existe ali uma interação entre elas, e essa interação é forte. Quando a gente aquece, a gente cede calor para essa substância, o que vai acontecer? A gente está cedendo calor, não esqueça, o calor é energia. Quando a gente cede energia, essas moléculas, elas vão ter uma energia cinética maior, lembra? O aumento da energia cinética, elas vão ficar mais afastadas e mais desorganizadas. Por que isso acontece? Porque quando a gente aquece, né, quando a gente cede energia, vai ocorrer o enfraquecimento dessas interações intermoleculares, tá? Então, quando essas interações enfraquecem, eu tenho um aumento da energia cinética, do movimento, do afastamento dessas moléculas. E vai ocorrer a passagem do estado sólido para o estado líquido, devido a esse afastamento, devido a essa maior energia cinética. Então, eu tenho aí uma mudança, ok? E se eu ceder mais calor, mais energia, o que vai acontecer? Vai aumentar ainda mais a energia cinética. E essas moléculas vão se afastar, porque as interações intermoleculares estão sendo ainda mais enfraquecidas, né? Então, eu tenho aí um aumento da energia cinética, um aumento do afastamento das moléculas e eu tenho a passagem para o estado gasoso. Então, gente, forças intermoleculares e estados físicos da matéria estão diretamente relacionadas. Então, veja o esquema que eu coloquei para vocês. Quanto mais forte a atração entre as moléculas, maior a quantidade de energia necessária para separá-las, maior a temperatura de ebulição. Então, nós temos aí na natureza, né, na nossa temperatura ambiente, vamos supor aí 25 graus Celsius e uma pressão de 1 atm, né, que são as condições ambientes de temperatura e pressão. Nós temos, por exemplo, a água no estado líquido, nós temos o oxigênio no estado gasoso, não é isso? Temos substâncias no estado sólido, né? Como, por exemplo, o ferro aparece no estado sólido. Por que isso acontece? Devido a diferenças dessas interações intermoleculares. Por que a água está no estado líquido a 25 graus e o oxigênio está no estado gasoso? Porque as interações que ocorrem entre a água são mais fortes que as que ocorrem no oxigênio. Então, eu preciso de mais energia para passar a água do estado líquido para o estado gasoso. Eu preciso uma temperatura maior, né? Já o oxigênio, a força de interação que ocorre entre as moléculas de oxigênio, as ligações intermoleculares são mais fracas. Então, eu não preciso de tanto calor, tanta energia assim, para passar o oxigênio do estado líquido para o estado gasoso, ok? Então, é isso que nós vamos ver nessa aula. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver os tipos de interações intermoleculares que vão ocorrer entre as moléculas. A primeira interação que eu vou falar para vocês é a ligação de hidrogênio, que aparece muito nas provas vestibular, nos vestibulares aí, né? O ERJ, ENEM, CEDERJ, que são os vestibulares que vocês vão realizar, tá bom? Então, olha só. A ligação hidrogênio é a interação que vai ocorrer em moléculas polares. Vocês lembram, na aula passada, quando nós falamos de polaridade, né? Existem as moléculas que são polares e as moléculas apolares. Quem não lembra, dá uma volta, né? Volta aí à aula de semana passada, porque é importante e a gente precisa desse conceito para entender a aula de hoje. Então, é só dar uma busca, né? E para a aula passada, dá uma relembrada e depois volta que a gente continua, tá bom? Então, olha só. A ligação hidrogênio é aquela que vai ocorrer em moléculas polares,
né? Ou seja, possui polos. Eu tenho átomos que atraem, né, os elétrons da ligação química, que são os átomos mais eletronegativos. Esses serão o polo negativo da molécula, já o outro vai ser o polo positivo. Temos aqui como exemplo a molécula de água. Olha só, eu tenho aqui, ó, H2O. O que acontece aqui? O oxigênio, ele é muito mais eletronegativo que o hidrogênio, né? Vocês lembram disso? Como que a eletronegatividade cresce na tabela periódica? Na direção do flúor, sempre da esquerda para a direita e de baixo para cima, na direção do flúor. Então, os elementos mais eletronegativos da tabela periódica são flúor, oxigênio e nitrogênio, que a gente chama de FON, ok? Então, sempre que eu tiver, né, diferença de eletronegatividade, como aqui na molécula de água, o oxigênio é bem mais eletronegativo que o hidrogênio, então ele atrai mais os elétrons para si na ligação química. Então, aqui no oxigênio, eu tenho uma densidade eletrônica maior do que no hidrogênio. Ou seja, eu tenho uma quantidade de elétrons, cargas negativas, maior, né, próximas ao oxigênio do que próximas ao hidrogênio. Então, o oxigênio é o meu polo negativo e o hidrogênio é o polo positivo. Como eu tenho essas moléculas em interação, o que vai acontecer? O oxigênio, que é o polo negativo, atrai os polos positivos das outras moléculas e assim por diante, formando tipo uma rede, tá? Então, a ligação hidrogênio é aquela que vai acontecer sempre que eu tiver numa molécula flúor, oxigênio ou nitrogênio ligado a hidrogênio. Essa ligação, né, essa interação é consideravelmente forte. Por quê? Porque existe uma diferença grande de eletronegatividade entre flúor, oxigênio e nitrogênio e o átomo de hidrogênio. Então, eu formo polos bem fortes, ok? Que vão atrair os outros polos das outras moléculas com uma considerável força, ok? Então, gravem isso. Sempre que aparecer flúor, oxigênio, nitrogênio ligado a um hidrogênio na molécula, eu tenho ligação hidrogênio. Antigamente, a ligação hidrogênio, ela era chamada, né, nos livros de ponte de hidrogênio. Então, se aparecer isso, não vai aparecer mais em provas. Esse nome não vai aparecer. Acredito eu, né? Porque não se usa mais. Mas se você pegar materiais antigos, né, livros, apostilas antigas, vai vir lá o nome ponte de hidrogênio, assim como questões antigas, né? Às vezes vocês vão estudar aí e vai aparecendo uma questão ponte de hidrogênio. Nada mais é do que ligação e hidrogênio, tá bom? Pode ser chamada ligação de hidrogênio ou ligação hidrogênio. Tranquilo, gente? Continuando. Nós temos também a interação de polo permanente, que pode ser chamada de interação de polo. Quando que essa interação vai acontecer? Sempre que eu tiver moléculas polares, mas que não possuem flúor, oxigênio e nitrogênio ligado a hidrogênio. Então, percebam o seguinte, ligação hidrogênio também ocorre em moléculas polares, né? A água é uma molécula polar. Ela é o melhor exemplo que nós temos de molécula polar. Só que ela possui flúor, oxigênio e nitrogênio ligado a hidrogênio, né? No caso, não os três. Ela possui oxigênio ligado a hidrogênio. Mas se aparecer FON ligado a hidrogênio, nós temos ligação hidrogênio, tá bom? Então, a interação de polo permanente, diferente da ligação hidrogênio, ela vai ocorrer quando não tem FON ligado a hidrogênio. Ou seja, eu tenho moléculas polares, mas não tem FON ligado a hidrogênio. Um exemplo básico é o ácido clorídrico, é o HCl. Olha só, eu tenho o cloro, que é um elemento mais eletronegativo que o hidrogênio. O que significa isso? Ele atrai mais os elétrons para si na ligação química. Então, olha só, o cloro está atraindo mais os elétrons dessa ligação. Ou seja, eu tenho uma densidade eletrônica maior aqui em torno do cloro, né, do que do hidrogênio. Então, o cloro é meu polo negativo e o hidrogênio é o polo positivo. Ou seja, eu tenho
polos nessa molécula. Então, é molécula polar. O que vai acontecer? Quando eu tenho interações, né, quando eu tenho várias moléculas de ácido clorídrico juntas, elas vão interagir. O polo negativo de uma vai se ligar ao polo positivo da outra, ó. É o que está acontecendo aqui, ó. Polo positivo ligado ao polo negativo, que está ligado ao polo positivo, tá? E assim por diante, formando aquela rede que eu falei para vocês, tá bom? Então, sempre que eu tiver moléculas polares, sem FON ligado a hidrogênio, eu tenho interação dipolo permanente, que também pode ser chamada de dipolo-dipolo. Essa interação é mais fraca do que a ligação hidrogênio. Por quê? Porque na ligação hidrogênio, nós temos os 3 átomos mais eletronegativos ligados ao hidrogênio. Ou seja, nós temos polos muito fortes, né? A gente tem uma diferença de polaridade muito forte. Então, nós temos polos muito fortes e é mais difícil quebrar essa interação. Já que na dipolo permanente, é uma interação forte? É, mas ainda é menor, é menos forte do que a ligação hidrogênio, porque eu não vou precisar de tanta energia para quebrar essa ligação, tá bom? Temos também a interação de polo induzido, que também é chamada de forças de London. Em alguns livros, essas forças podem ser chamadas de forças de Van der Waals, tá bom? O que é a interação de polo induzido? É aquela que vai acontecer em moléculas apolares. Aí vocês vão pensar, bom, se a molécula é apolar, não tem polos, né? Isso é óbvio. Então, como que essa interação vai acontecer? Olha só, galera. Nós temos aqui 2 moléculas apolares, né, nessa representação. Quando elas chegam próximas uma da outra, o que vai acontecer? Se elas são apolares, elas têm uma divisão, né, eletrônica, que elas têm os elétrons e estão divididos ali, né, estão ali em volta dela, né, divididinhos, bonitinhos. Quando chega próximo, o que vai acontecer? Cargas iguais vão se repelir. Então, ó, uma vai formar um polo positivo e a outra vai formar um polo negativo, tá? Então, vai ocorrer a formação de um dipolo instantâneo. O que é um dipolo instantâneo? É aquele que ocorre só ali, naquela hora, tá? E vai ocorrer, então, uma interação entre o polo positivo da molécula, né? A parte que ficou positiva, está com menos elétrons, com a parte, né, o polo negativo, que é a parte que está com mais elétrons, ok? Então, vai ocorrer aí uma interação que a gente chama de dipolo induzido, ok? Devido a esse acúmulo de elétrons. Vou ter mais elétrons acumulados, né, de um lado, então eu tenho polo negativo, já a outra molécula vai ter menos elétrons naquele ladinho, vai ser o polo positivo, então vai ocorrer uma atração ali, tranquilo? Essa é a interação menos forte, tá bom? Por quê? Porque o nome já diz, é um dipolo induzido, é um dipolo instantâneo, é momentâneo, ocorre naquele momento ali, né, em que vai ocorrer uma diferença, né, na concentração dos elétrons na molécula. Então, olha só, gente, eu coloquei uma tabelinha aí para vocês repararem, né, para vocês observarem como que o tamanho da molécula vai influenciar na dispersão de London, na força, né, dessa interação e, consequentemente, vai influenciar no ponto de ebulição da substância. Eu coloquei aqui, ó, várias moléculas que são apolares, ó, o flúor, né, que é o F2, Cl2, Br2 e 2. Lembra que eu falei para vocês na aula passada? Moléculas diatômicas formadas por átomos iguais são sempre apolares. Por quê? Porque eu não tenho diferença de eletronegatividade, né? Então, eu não tenho a formação de polos. Então, olha só, o flúor, ele tem uma massa molecular de 38 e o ponto de ebulição 85,1. O cloro tem a massa molecular maior que o do flúor e também um ponto de ebulição maior, consideravelmente maior, né? O bromo tem uma massa maior também e um ponto de ebulição maior. O iodo tem uma massa maior e um ponto de ebulição bem maior que todos os outros,
ok? Então, percebam que existe uma linearidade. Quando cresce, quanto maior o tamanho da molécula, maior a massa molecular, maior vai ser a interação, né? Mais forte vai ser a interação e maior vai ser o ponto de ebulição dessa substância, tá bom? Uma outra coisa, né, que vai interferir também nas forças de London, na intensidade dessas forças, é a forma da molécula. Percebam aqui que eu tenho dois tipos de moléculas, né? Ambas possuem 5 átomos de carbono e 12 átomos de hidrogênio. Olha só. Olha a fórmula molecular dessas moléculas. Aqui eu tenho o N-pentano, fórmula molecular C5H12, e aqui eu tenho um neopentano, fórmula molecular também C5H12. A diferença nessas moléculas é que no N-pentano os carbonos estão um do lado do outro, formando uma fileirinha, tá bom? Então eu tenho uma molécula mais estendida. No neopentano, eu tenho um carbono no meio, um para cima, um para baixo, um para o lado, um para o outro lado. Ou seja, eu tenho uma molécula mais redondinha, tá bom? Então, percebam aí nessas estruturas 3D. Olhem, qual vai ser o ponto de ebulição do N-pentano? 309,4 Kelvin, ok? E do neopentano, 282,7 Kelvin. Então, percebam que o ponto de ebulição do N-pentano é maior do que do neopentano. Aí vocês vão me perguntar, ué, professora, por quê? Se eles têm a mesma fórmula molecular, portanto, a mesma massa, né? Nós vimos anteriormente, né, no slide anterior, que quando aumenta a massa molecular, aumenta também a força intermolecular e vai aumentar o ponto de ebulição. Aqui nós temos duas moléculas com a mesma massa molecular, ok? Só que com pontos de ebulição diferentes. Por que isso acontece? Devido à superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, né, maior vai ser as forças intermoleculares, então maior vai ser o ponto de ebulição. Então, olha só, quem tem maior superfície de contato? O N-pentano. Ó, essa molécula, ela tem uma maior superfície do que essa aqui. Então, a interação aqui vai ser maior, né? Eu vou ter uma interação mais forte, portanto, um ponto de ebulição maior, tá bom? Então, existem fatores que vão influenciar, como, por exemplo, a massa molecular. E se forem moléculas de igual massa molecular, mas moléculas diferentes, eu posso ver essa diferença pela superfície de contato, tá bom? E a última interação que nós vamos ver, que é uma interação que nos últimos anos tem aparecido bastante nas provas, tá? É a interação íon-dipolo, tá? Que é a interação que vai ocorrer entre uma substância iônica e uma substância polar. Substância iônica, ela é polar por natureza, ela tem uma polaridade muito forte, tá bom? Então, por exemplo, quando a gente coloca um sal, tipo cloreto de sódio, né, que é o sal que a gente usa aí em casa, né, em água, vai ocorrer interações entre essas moléculas. Por quê? Porque quando a gente coloca um sal na água, ele vai se dissociar, ele vai liberar íons. Então, eu vou ter ali íons Na+, e Cl- e moléculas de água, ok? O que acontece? Como os sais, né, vão apresentar, né, vão se dissociar e vão formar esses cátions e ânions em solução, a carga positiva, né, o cátion, ele vai atrair os polos negativos da molécula polar, que no exemplo que eu estou dando seria a água, né? Então, vamos supor aqui que nós temos o Na+ e o Cl- em solução aquosa. Eles estão interagindo com moléculas de água. Moléculas de água são moléculas polares. Então, eu vou ter polo positivo e polo negativo. Então, o Na+ vai interagir com o polo negativo da água e o Cl- vai interagir com o polo positivo da água, né? Porque cargas opostas se atraem, tá? Não esqueçam disso. Então, o cátion do sal sempre vai atrair o polo negativo da molécula polar
E o ânion sempre vai atrair o polo positivo da molécula polar, tá bom? Então, essas interações, elas são ainda mais intensas que as outras que nós vimos, tá? Elas são as mais fortes de todas as interações intermoleculares. Então, olha só o esqueminha que eu botei aí para vocês. Em ordem de intensidade de interação. Aí, onde o dipolo é maior, né, do que a ligação hidrogênio, que é maior que a dipolo-dipolo, que é maior que a dipolo induzido, tá? Então, íon dipolo mais forte que ligação hidrogênio, que é mais forte que a dipolo permanente, que também é chamada de dipolo-dipolo, que é mais forte que a dipolo induzido, que também pode ser chamada de forças de London ou dipolo instantâneo. Coloquei também aqui para a gente relembrar. Quando que vai ocorrer a interação íon-dipolo? Quando a gente tiver uma substância iônica interagindo com uma substância polar, como, por exemplo, o exemplo que eu dei para vocês, que foi o cloreto de sódio com água. Quando que vai acontecer ligação hidrogênio? Quando a gente tem FON, né, flúor, oxigênio ou nitrogênio, ligado a hidrogênio. Quando que vai ocorrer interação dipolo-dipolo ou dipolo permanente? Sempre que a gente tiver uma molécula polar, mas que não possui FON ligado a hidrogênio. Porque se tiver FON ligado a hidrogênio, já vai ser uma outra interação, que é a ligação hidrogênio. E quando a gente vai ter dipolo induzido? Quando a gente tiver interações entre moléculas apolares, tá bom? E essas interações estão diretamente relacionadas à solubilidade das substâncias. Aí a gente vai lá pensar, ué, mas por quê? Vamos pensar o seguinte, por que o álcool, ele se mistura na água, né, por exemplo, mas o óleo não se solubiliza na água? Por que isso acontece? Isso ocorre devido aos tipos de interações que vão ocorrer entre essas moléculas. O etanol é uma substância polar, assim como a água, tá bom? Então, o que acontece? Outra coisa, o etanol, ele tem oxigênio ligado a hidrogênio, assim como a água. Então, vai ocorrer uma interação entre essas moléculas chamada ligação hidrogênio, porque sempre que a gente tiver oxigênio ligado a hidrogênio, né, nós temos uma interação do tipo ligação hidrogênio, que é uma interação forte. Já o óleo, né, é uma mistura apolar. Ou seja, entre as moléculas de óleo existem interações de polo induzido, que a gente também chama de forças de London, que não é capaz de interagir fortemente com a água como uma outra molécula que também faz ligação hidrogênio, tipo a molécula de álcool, né? Então, essa interação que vai ocorrer entre o óleo e a água é menos forte do que a que ocorre entre o álcool e a água, tá bom? Nós vamos ver isso melhor num exercício. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer alguns exercícios, né? Eu peguei exercícios importantes das formas que mais caem nos vestibulares, tá? Esse é um exercício bem interessante, tá? É um exercício discursivo que é bastante recorrente nas provas. Então, olha só. O álcool etílico, olha aí a molécula do álcool, CH3CH2OH. Percebam que nós temos o hidrogênio ligado a um oxigênio. E nós temos o éter dimetílico, CH3OCH3. Percebam que aqui o oxigênio está entre os CH3. Eu não tenho hidrogênio ligado ao oxigênio, tá? Na molécula do éter dimetílico, os hidrogênios estão ligados ao carbono, tá? E o carbono está ligado, os dois carbonos estão ligados ao oxigênio, ou seja, o oxigênio não está ligado ao H. No álcool etílico, o hidrogênio está diretamente ligado ao oxigênio. Então, álcool etílico e éter dimetílico têm a mesma fórmula molecular. E seus momentos dipolares são semelhantes, ou seja, são duas moléculas polares. Existem polos, porque eu tenho aqui o oxigênio, que se comparado
aos outros elementos, né, que formam a substância, ele é muito mais eletronegativo. Então, ele atrai mais, né, os elétrons da ligação para ele. Então, eu tenho essas duas moléculas formam polos. Então, eu tenho duas moléculas polares. Entretanto, seus pontos de fusão e ebulição são bastante diferentes. Então, olha só, para o etanol, o ponto de fusão é menos 115 graus e o ponto de ebulição é 78,5 graus. No éter dimetílico, o ponto de fusão é menos 141 graus, ou seja, eu tenho um ponto de fusão bem menor, né, no éter dimetílico do que no etanol. E o ponto de ebulição do etanol é 78,5 graus e do éter dimetílico é menos 25. Gente, olha que diferença exorbitante, né? Por que isso está acontecendo? É o que a questão está pedindo, ó. Com base nas interações intermoleculares existentes, explica as diferenças entre os pontos de fusão e de ebulição dessas substâncias. Então, a questão está pedindo para a gente explicar por que existe essa diferença. É muito claro, né? Depois de assistir essa aula de interações intermoleculares, fica claro para a gente por que existe essa diferença. Na primeira molécula, que é a molécula de etanol, como eu disse para vocês, o oxigênio está diretamente ligado ao hidrogênio. Então, isso vai interferir aí? Se eu tenho oxigênio ligado a hidrogênio, eu tenho interações, né, que ocorrem, né, entre essas moléculas, interações intermoleculares do tipo ligação hidrogênio, ocorrendo entre as moléculas de álcool, de etanol. Já na outra molécula, que é o éter dimetílico, eu não tenho oxigênio ligado a hidrogênio. Eu tenho uma molécula polar, mas não tenho oxigênio ligado a hidrogênio. Então, o tipo de interação que vai ocorrer entre as moléculas de éter dimetílico são do tipo dipolo-dipolo, ou dipolo permanente, que é uma interação mais fraca do que a ligação hidrogênio que ocorre no etanol. Então, para passar, né, o etanol do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, eu preciso mais energia para romper essas interações do tipo, enfraquecer, né, essas interações do tipo ligação hidrogênio, do que para enfraquecer ligações do tipo dipolo-dipolo, já que as interações de ligação hidrogênio são muito mais fortes do que as interações dipolo-dipolo, entendeu? Então, a diferença aí do ponto de fusão e do ponto de ebulição está diretamente relacionada ao tipo de interação que vai ocorrer entre essas moléculas. Etanol faz interação ligação hidrogênio. Éter dimetílico vai fazer dipolo-dipolo. Ligação hidrogênio é mais forte, portanto, eu preciso de mais energia para enfraquecê-la. Então, eu preciso de mais energia para ocorrer mudanças de estado físico. Diferente do éter dimetílico, que faz interações dipolo-dipolo, que é um pouco mais fraca. Então, eu não preciso de tanta energia assim. Por isso, essa diferença nos pontos de fusão e pontos de ebulição. Tranquilo, galera? Então, essa é uma questão que aparece bastante nas provas, tá bom? Então, agora nós temos aí uma questãozinha do Enem, tá? Vamos lá. As fraldas descartáveis que contêm o polímero poliacrilato de sódio são mais eficientes na retenção de água que as fraldas de pano convencionais, constituídas de fibras de celulose. Olhem só, no primeiro material, né, é o polímero poliacrilato de sódio, que é esse aqui. Essa primeira molécula aqui. Já o segundo material, que não é tão boa, né, para retenção de água, essa fralda é feita de pano convencional, que é a fibra de celulose, que é essa segunda molécula aqui. Qual é a diferença entre essas duas moléculas? Bastante diferença, né? Mas a principal. Nessa molécula primeira, eu tenho íons. Olha só, O- e Na+. Coisa que não aparece, né, na segunda molécula. Então, a maior eficiência dessas fraldas descartáveis em relação a de pano deve-se às... Gente, para reter a água, é necessário que haja interação entre as moléculas do material, né, que forma a fralda,
com as moléculas de água. Então, quem vai ter uma maior interação aí com as moléculas de água? A primeira molécula ou a segunda molécula? A primeira molécula, ela tem íons, ou seja, eu tenho aqui um composto iônico. Se aparecer íons, se aparecer uma ligação iônica na molécula, ela já é classificada como composto iônico. Então, eu vou ter a interação do tipo íon dipolo, porque eu tenho uma molécula iônica, né? uma molécula não, um composto iônico, tá? Composto iônico a gente não chama de molécula. Então, a gente tem um composto iônico interagindo com a molécula de água. Então, a gente tem a interação íon dipolo. Já a segunda substância, o segundo material, vai interagir com a água com o tipo de interação ligação hidrogênio. Por quê? Porque a água tem oxigênio ligado a hidrogênio e o material aí, que são as fibras de celulose, também tem oxigênio ligado a hidrogênio. Então, a gente tem o tipo aí de interação ligação hidrogênio. Qual que é mais forte? Nós vimos na nossa escala de força que a íon dipolo é mais forte que a ligação hidrogênio, né? Ó, íon dipolo mais forte que ligação hidrogênio. Então, quem vai interagir melhor aí com a água? A primeira substância. Por isso que ela vai ser mais eficiente, né, na retenção de água do que as fibras de celulose, que é aqui a segunda substância. Então, qual é a resposta correta aí? Resposta correta, vocês podem analisar todas aí, tá? Mas a resposta correta é a letra E. A maior eficiência dessas fraldas descartáveis em relação de pano deve-se às interações íon dipolo mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água, ok? Então, não é uma questão difícil, tá? Uma questão que só precisa de interpretação. E se vocês conhecem as 4 principais interações intermoleculares, vocês tiram de letra, ok? Vamos para a segunda. Também é bem parecida com essa é a terceira questão, né? Também é bem parecida com a segunda questão, que foi uma questão do Enem também. Então, olha só, outra questão do Enem. Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor de água que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação das nuvens e, consequentemente, das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de ácidos, né, com base, que é o NH3, de forma natural ou antropogênica, dando origem às sais de amônio, de acordo com as equações químicas genéricas. Então, gente, olha só. Esses núcleos de condensação são sais de amônio. É o que a questão falou pra gente. São sais. São formadas entre um ácido e uma base, né? Então, são sais. E elas, né, essas partículas de condensação, elas vão fixar as moléculas de vapor de água, né? Ó, a fixação de moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorrem por. Então, eu tenho a interação entre o sal de amônio, né? Que são chamadas de núcleos de condensação, né? Com as moléculas de vapor de água. Vai ocorrer interação entre sal e água. Sais sempre são compostos iônicos, tá? E água, nós já vimos que são compostos moleculares, que são sempre, que é um composto molecular, né? A água é um composto molecular polar, sempre polar, né? Não esqueçam, H2O é uma molécula polar. Então, eu tenho aí a interação do sal, né, um composto iônico, com a molécula polar. Que tipo de interação nós temos aí? Íon dipolo, ok? Então, a resposta correta aí é a letra D, interação íon dipolo, tá bom? E para terminar, última questão, peguei uma questãozinha da UERJ também, né, pra gente resolver. Diz o seguinte: cosméticos de uso corporal, quando constituídos por duas fases líquidas imissíveis, o que significa duas fases líquidas imissíveis? Que não se misturam. Então, imissíveis não se misturam, miscíveis se misturam, tá bom? São denominados óleos bifásicos, ou seja, não se misturam, então vai apresentar duas fases. A gente consegue ver as duas substâncias.
Observe na tabela as principais características de um determinado óleo bifásico. Então, nós temos aí duas fases. A fase aquosa, né, em que o solvente é água, e o volume dessa água 30 ml e massa 30 gramas. Temos a fase orgânica, onde o solvente é um solvente orgânico apolar, ou seja, ó, água polar, solvente orgânico apolar, não se misturam. O volume desse solvente orgânico apolar vai ser 70 ml dessa fase, né? Vai ser de 70 ml e a massa 56 gramas. Para diferenciar as duas fases, originariamente incolores, é adicionado ao óleo um corante azul de natureza iônica, que se dissolve apenas na fase em que o solvente apresenta maior afinidade pelo corante. Essa adição não altera as massas e volumes das fases líquidas. As duas fases líquidas do óleo bifásico podem ser representadas pelo seguinte esquema. Gente, presta bastante atenção nessa parte do corante. O corante azul, ele é adicionado e só vai dissolver na parte que possui afinidade por ele, sendo que esse corante é um composto iônico. Ele vai interagir com quem? Com a água, né, com a fase aquosa, ou com a fase orgânica, em que o solvente é um solvente orgânico apolar. Como eu disse para vocês anteriormente, composto iônico é um composto naturalmente polar, é um composto bastante polar. Se ele é polar, ele vai interagir com quem? Com quem é polar, igual a ele, lembra? Semelhante dissolve semelhante, foi o que eu falei na explicação da semana passada, quando eu estava explicando o exercício. Às vezes a gente utiliza essa frase, né, só para facilitar. Ela nem não é legal generalizar, né? Mas explica bastante coisa. Então a gente pode usar essa frase: semelhante dissolve semelhante, ou seja, substância polar dissolve substância polar dissolve substância apolar, né? Então, o composto iônico, ele vai dissolver na fase aquosa. A fase aquosa que vai ficar azul. A outra fase orgânica vai permanecer, né, incolor. Então, olha só, qual é o esquema que melhor vai representar, né, esse óleo bifásico, né, essa loção bifásica aí? Só olhar o seguinte: quem tem o maior volume? A fase aquosa ou a fase orgânica? A fase orgânica. Então, a fase incolor, ela vai ser maior do que a fase em azul, ok? Agora, o que a gente vai ter que pensar é o seguinte: quem vai ficar em cima e quem vai ficar embaixo? Isso é determinado pela densidade. O que é a densidade? Densidade é a massa dividida pelo volume. Então, a gente pode perceber aqui, ó, a densidade da água é 1 grama por ml. Isso é bom ter na cabeça, tá, galerinha? Mas, se não tiver na cabeça, basta fazer a divisão massa sobre volume, né? A densidade da água é 1 grama por ml. Já a densidade da fase orgânica vai ser menor que a densidade da água. Como que eu sei disso? Que eu vou dividir 56 por 70. Né? Isso vai dar um valor menor que 1. Na verdade, vai dar um valor exatamente 0,8 gramas por ml, né? Mas nem precisa fazer essa conta. Dá para ver aí que a densidade da fase orgânica, né, é menor que a densidade da água. Então, o que vai acontecer? A fase orgânica ela está em cima e a fase aquosa está embaixo, porque a fase orgânica é menos densa do que a fase aquosa, né? O que é menos denso fica em cima, o que é mais denso fica embaixo, tá bom? Então, a nossa resposta correta aí é a letra D. Por quê? A fase orgânica é maior, né? Tem 70 ml, então ela é mais volumosa do que a fase aquosa. E ela vai ficar na parte de cima porque ela é menos densa que a fase aquosa, ok? Então, nós temos aí a fase orgânica incolor em cima e a fase aquosa que está em azulzinho embaixo, tá bom? Bom, galera, então nossa aula fica por aqui. Façam os exercícios da apostila
Vou mandar também uma lista de exercícios para vocês, tá bom? E semana que vem a gente corrige alguns exercícios da apostila e os exercícios da folhinha, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.